Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de julho de 2020. Jovem fora da escola custa mais ao país do que para mantê-lo estudando, diz pesquisa parte 1. Estudo da Fundação Roberto Marinho e do INSPER, coordenado pelo economista Ricardo Paes de Barros e lançado nesta terça-feira 14, indica que o jovem fora da escola custa mais ao país que o investimento feito para que conclua a educação básica. Segundo a pesquisa, são gastos cerca de R$90 mil por aluno ao longo dos 14 anos da educação básica, que compreende pré-escola, ensino fundamental e médio. De acordo com o estudo, quando um jovem não conclui essa etapa de ensino, a perda é de R$372 mil por ano para o país. Isso porque os jovens com educação básica completa passam, em média, mais tempo em empregos formais e com maior remuneração, têm maior expectativa de vida com qualidade, e tendem a ter um menor envolvimento em atividades violentas, como homicídios. Mantida a taxa de evasão escolar de 17,5%, o que representa 575 mil jovens de 16 anos de idade sem concluir a educação básica, chega-se a uma perda para o Brasil de R$214 bilhões por ano, diz a pesquisa. Para o economista Ricardo Paes de Barros, o estudo mostra que a educação, além de ser um direito garantido na Constituição, traz um retorno financeiro muito importante para o país. Ele explicou que o cálculo do custo social total de cada jovem sem educação básica levou em conta 4 dimensões: empregabilidade e nível de remuneração dos jovens, longevidade e qualidade de vida, efeitos que a remuneração do jovem tem para a sociedade, chamados de externalidades, como o impacto no Produto Interno Bruto (PIB), soma das riquezas produzidas por um país, violência. O secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, Wilson Risolia, ressaltou que a pesquisa servirá como instrumento para o gestor público para reorganizar suas ações e priorizar a educação. O objetivo em uma segunda etapa, afirmou, é avançar na pesquisa para detalhar a situação em cada estado do país. Mais para frente, queremos trazer um cálculo mais apurado por estado, disse. Pandemia. Durante o debate, Paes de Barros afirmou que a situação na área educacional tende a se agravar ainda mais com a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, isso poderá levar ao aumento, por exemplo, da diferença de aprendizagem entre os estudantes da escola pública e da privada. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia DEM, RJ, que também participou da videoconferência, afirmou que os dados são dramáticos e mostram os desafios na educação e ressaltou que o momento atual preocupa. De fato, é um momento difícil. Na educação, os desafios deverão ser gigantescos, como conectar milhares ou milhões de crianças jovens, 4, 5 meses sem escola, o que representará para o futuro da criança. A falta de tecnologia em relação a outras crianças, a qualidade do ensino à distância, afirmou. Segundo Maia, o Congresso tem trabalhado para construir soluções. Ele ressaltou que a expectativa é votar o novo Fundeb, fundo que financia a educação básica, na semana que vem. Criado em 2007 como temporário, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb será extinto em dezembro deste ano. A Câmara analisa uma nova proposta de emenda à Constituição PEC, para torná-lo permanente a partir de 2021. A pesquisa mostra o que Allan Kardec comentou no Pergunta 685 do Livro dos Espíritos, quanto ao trabalho e à educação.
Diz o codificador, não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas, esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. O vocábulo educação aparece 29 vezes em O Livro dos Espíritos. A primeira vez é na pergunta de número 06, onde Allan Kardec questiona se o sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas, ao que os espíritos superiores respondem que a ideia de Deus é inata na criatura. E a última aparece no comentário de Kardec à questão 964 da mesma obra, que reproduzimos em parte. Um pai dá a seu filho educação e instrução, ou seja, os meios de saber se conduzir. Dá-lhe também um campo para cultivar e diz: eis a regra a seguir e todos os instrumentos necessários para tornar este campo fértil e assegurar tua existência. Eu te dei a instrução para compreender esta regra, se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso para teus dias de velhice, caso contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso, deixa-o agir por sua vontade, livremente. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de julho de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.